A história ferroviária brasileira, ela se inicia em 30 de abril de 1854, quando Dom Pedro II inaugurou a primeira ferrovia brasileira, que seria a linha de ferro de Petrópolis. Ela ligava Porto Mauá até Fragoso. Ela se situava no Rio de Janeiro e tinha 14 quilômetros de extensão. Mas a chegada da Via Petrópolis, que ligava Petrópolis com a Serra do Mar, só viria em 1886. Haviam muitas dificuldades para a implantação das ferrovias no Brasil. Então, procurando mais investidores, o governo brasileiro criou o Plano de Concessão, que foi um sistema que se tornou muito popular no governo da época, porque ele ajudou bastante na expansão das ferrovias. Outra coisa que ajudou bastante também foi a vinda de recursos britânicos entre o século XIX e o século XX. A maior época de crescimento das ferrovias foi entre 1870 e 1920, tendo um crescimento médio de 6.000 quilômetros a cada década. Porém, depois de 1920, houve um forte investimento no setor rodoviário, assim, houve muitas rodovias, muitos caminhões, o que acabou deixando o investimento em ferrovias completamente de lado. Atualmente, o Brasil ele é um país muito pobre em ferrovias e todas elas são muito irregularmente distribuídas, sendo que 47% delas se situam na região sudeste e a região norte e centro-oeste somadas apresentam 8% das ferrovias brasileiras. O país, hoje em dia, ele tem 30.000 quilômetros de ferrovias que elas estão certinhas para se usar, sendo uma densidade ferroviária de 3,1 metros por quilômetro quadrado, o que é uma densidade bem baixa, considerando que nos Estados Unidos ela tem uma densidade de 150 metros por quilômetro quadrado e na Argentina uma densidade de 15 metros por quilômetro quadrado. Apenas 2.450 quilômetros são de trilhos eletrificados. A Malha Sul ela foi privatizada pela América Latina Logística. Ela é uma binacional que tem um excelente desempenho nas ferrovias. Ela tem cerca de 15.628 quilômetros de extensão e um volume de carga de 20,7 milhões de toneladas. Os produtos mais transportados por ele são grãos, produtos siderúrgicos, containers, água, vinho, pedras e cimento. Eu vou falar então sobre a importância do sistema ferroviário na economia do país. O sistema ferroviário ele desempenha um grande papel no desenvolvimento econômico do Brasil, sendo extremamente eficiente e sustentável pelo fato de que ele consegue transportar grandes quantidades de coisas para vários pontos do país, conectando centros produtores a portos de exportação e centros comerciais, o que auxilia o a competitividade dos produtos brasileiros no ramo global e também reduz os custos de transporte. Em relação aos problemas que o sistema ferroviário ele encontra dentro do país, um dos principais dele é em relação à sua extensão. A malha ferroviária brasileira, ela possui cerca de 30.660 quilômetros, o que é insuficiente para atender as demandas de um país de escalas continentais. Outro problema que é bem marcante é sobre a concentração de investimento. Houve uma época do Brasil em que se investiu muito nas rodovias, deixando de lado os meios ferroviários, esquecendo-se completamente elas. Atualmente existem poucas empresas que lidam no ramo ferroviário e isso acaba diminuindo a competitividade do preço entre elas, o que deixa complicado o investimento nessa área atualmente no Brasil. É, E o outro principal problema é a integração da logística. A falta de integração eficiente entre
diferentes modais de transporte dificulta a otimização da logística nacional, impactando negativamente no crescimento econômico. Eu vou falar dos impactos econômicos que o sistema ferroviário pode ter no Brasil, caso haja mais investimento nele. O fortalecimento do setor ferroviário pode trazer diversos benefícios econômicos para o país. Por exemplo, a redução de custos logísticos. O transporte ferroviário ele é mais eficiente em termos de consumo energético e capacidade de carga, o que pode diminuir os custos de logística e aumentar a competitividade dos produtos nacionais. Outro ponto positivo é o desenvolvimento regional. O sistema ferroviário, ele pode alcançar, regiões mais remotas, assim, digamos, do país. Cidades, até cidades que sejam mais afastadas. Outro ponto é a sustentabilidade ambiental. As ferrovias, elas emitem muito menos gases poluentes do que rodovias. Além dessa também questão da carga. Então, você emitiria muito menos gases poluentes, levando muito mais carga num trem do que num caminhão. Com 9.289 quilômetros de extensão, a Transiberiana é a maior ferrovia do mundo, ligando Mongólia, China e o Mar do Japão até a Sibéria, no extremo oriente da Rússia. O trajeto atravessa 12 regiões e 87 cidades russas. A ferrovia é uma das mais antigas estradas de ferro da Rússia. O principal trecho tem uma extensão de 7.500 km, que foi construído entre os anos de 1891 e 1916. E os objetivos são permitir aos turistas visitar centros culturais do Império Russo, transportar mercadorias e interagir culturalmente as regiões russas. Já no Brasil, a maior ferrovia é a Norte-Sul, que tem uma extensão de 4.155 km, interligando os extremos do país, Pará e Rio Grande do Sul. Ela é usada para conectar as mais diversas malhas ferroviárias brasileiras. O projeto da Ferrovia Norte-Sul começou a ser discutido em 1985, durante o governo do presidente José Sarney, com um traçado inicial que previa a extensão de aproximadamente 1.550 km entre Açailândia e Anápolis, Goiânia. Eu vou falar um pouco de investimentos e políticas públicas no setor ferroviário do Brasil. O setor ferroviário do Brasil ele tem desempenhado um papel fundamental no transporte de cargas, principalmente no que diz respeito a minérios, combustíveis e grãos em si. O Brasil ele tem o objetivo de ampliar sua malha ferroviária a partir de investimentos e políticas públicas. Agora eu vou dar exemplos de projetos ferroviários no Brasil. Começando pela Ferrovia Norte-Sul, ela é um dos maiores projetos ferroviários do Brasil dos últimos anos. Ela tem como objetivo ligar o Centro-Oeste ao litoral do Brasil. Ela tem o objetivo de escoar principalmente a produção de grãos e minérios. A Norte-Sul ela conecta o Porto de Santos, localizado em São Paulo, ao Porto de Itaqui, que fica no Maranhão, passando por Goiás e Tocantins. Ela promete aliviar o tráfego rodoviário e reduzir os custos logísticos. Barreiras e desafios para um sistema ferroviário mais eficiente, começando pela infraestrutura deficiente, porque em muitas regiões a infraestrutura e a condição dos trilhos se encontram em condições precárias, e também quando o trilho necessita de manutenção, ela acaba não ocorrendo por falta de verba ou mau manuseio do dinheiro público. Outro problema também é o conflito de uso de terra, porque em muitas regiões o processo de aquisição de terra acaba sendo bloqueado por comunidades residentes, então isso acaba atrasando a obra e também aumentando o custo de construção. Alguns pontos positivos e negativos sobre o transporte ferroviário. O primeiro ponto positivo é a redução de custo. O transporte ferroviário ele é mais econômico. Para grandes volumes de cargas, ele reduz o custo.
O segundo ponto é a eficiência energética, pois os trens eles são bem mais eficientes em termos do consumo de energia em comparação aos caminhões. O terceiro é a criação de empregos. A indústria ferroviária, ela gera empregos diretos e indiretos em áreas como manutenção, operação e construção. Alguns pontos negativos. O primeiro é o alto custo inicial, porque a construção e manutenção de infraestrutura ferroviária, ela exige muito investimento. O segundo é a dependência da tecnologia, pois o sistema ferroviário, ele depende da tecnologia avançada, o que pode ser um desafio em áreas com recursos limitados. O terceiro é o impacto ambiental. A construção e operação de ferrovias, ela pode ter impactos ambientais negativos, como a destruição de habitats e a poluição sonora. O transporte ferroviário é fundamental para a economia do Brasil, pois oferece uma solução eficiente e de baixo custo para o escoamento de grandes volumes de carga, especialmente de commodities. No entanto, enfrenta desafios, como a falta de infraestrutura e a baixa integração com outros modais. Para melhorar, é essencial investir na expansão e na modernização da malha ferroviária, promover a integração multimodal, incentivar parcerias público-privadas e adotar tecnologias mais sustentáveis. Com essas melhorias, o Brasil pode reduzir custos logísticos, aumentar a competitividade e impulsionar seus crescimentos econômicos.